121. Se chega a hora de renunciar até a morte em favor de alguém, chega também a hora de sacudir o pó dos sapatos contra os inimigos da verdade, conforme o ensino do Cristo. E duas realidades devem ser ponderadas. Uma é saber quando, por quê e como agir. A outra é saber até onde vai a coragem das criaturas para desempenhar bem e certo a função. É muito fácil fazer discursos ou arquitetar formulismos em nome da lei e do Cristo, mas executar a lei e imitar o Cristo não é para comodistas, fingidos e pusilânimes. O número destes últimos é muito grande, na carne e fora da carne. 122. Grandes iniciados, patriarcas, profetas e também o Cristo passaram pela carne, ensinando e exemplificando sobre a religião, que é a verdade. Mas o que existe dito sobre a origem do Espírito como manifestação ou criação, e sobre as tramitações nas energias, nas nebulosas, nos mundos e reinos primitivos, para depois aflorar na espécie hominal, é nada em relação à realidade. E diremos mais, a título de observação, que no seio do estágio humano, muito antes de atingir o grau crístico, tantas condições e situações existem que o já dito e conhecido é muito pouco para que alguém se acredite um sábio nesse sentido. Pelo menos a esse respeito, que ninguém se julgue mestre em Israel, mas apenas aprendiz, alguém que é relativo em face do absoluto, que é parte e não o todo. 123. Escrituras não foram dadas apenas em outros tempos. Elas serão dadas quando forem necessárias, quando a hora chegar, porque o Consolador é instrumento de advertência, ilustração e consolo, pela vontade de Deus e não pelos caprichos fanáticos de fazedores de igrejinhas, estatutos humanos e esquizofrenias sectárias quaisquer. Não confundam o abecedário com a verdade total em matéria de doutrina. 124. Pode-se conhecer aquele que cultiva a religião, isto é, a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude, por este sinal. Ele procura estar com os deveres sociais em dia, com o bem fazer em dia, com a vontade de aprender sempre em dia, reconhecendo que o mundinho em que vive não foi feito por ele nem pelos seus irmãos, terrícolas ou não, sábios ou não, crentes ou não. Ele pensará sério no chão sobre o qual pisa, no sol que lhe envia calor e energias e no ar que respira, como não sendo propriedades suas de caráter individual. Ele, enfim, viverá colocado na sua justa posição como derivante do Pai único e participante, com os seus irmãos do universo infinito, da infinita criação. Apenas isso. 125. Muito mais interessante do que ver o Cristo exterior ou o divino modelo é saber que somos iguais em essência e que devemos a nós mesmos o dever de igualá-lo. E há ainda algo que pode ser muito mais interessante, pois com formalismos e malabarismos religiosistas jamais lá chegaremos. Aquele que foi crucificado pelos religiosistas nasceu numa manjedoura, passou a vida ensinando a verdade e curando toda sorte de feridas e dores em seus irmãos menores e tutelados. É de bom alvitre, pois, reconhecer que cada um pensa como pode e não como quer. E de melhor alvitre ainda é reconhecer que a verdade que livra, a religião, está em nós mesmos, com ou sem as conversas de quem quer que seja. Em qualquer circunstância,
separe entre o bem e o mal e produza todo o bem possível, afirmando em face do mundo que por cima da lei ninguém jamais passará, com credos ou sem credos. Argumentos humanos não passam de argumentos humanos. 126. Aquele que é realmente manso e humilde sabe quando deve dizer e agir corretamente, porque o divino modelo se erguia diante dos grandes do mundo e se fazia pequenino diante dos pequeninos, bem ao contrário do que vemos acontecer da parte dos que se dizem cristãos. Pudera. A lei que o Cristo veio exemplificar e não derrogar faz diferença entre pequenos e grandes, sábios e ignorantes, mandantes e mandados, santos e devassos. A lei de Deus não é parábola. 127. O heroísmo tem muitos sentidos, mas o heroísmo que a verdade reclama é muito profundo. Não enfeita os heróis com os brasões do mundo, quase sempre imediatos, senão passageiros. Resta saber, ainda, que o primeiro garante glórias em continentes vibratórios distantes do materialismo do mundo, enquanto o segundo pode gerar o pranto e ranger dos dentes bem no seio do materialismo, bem rente a este plano de guerras, pestes e fomes. Tudo que é amarelo é ouro? 128. Só aos tolos é permitido pensar que, com a verdade, se pode fazer experiência ou agir de modo capcioso pelo simples fato de usar o seu nome no momento de praticar o ato. Os antigos iniciados e profetas bem disseram que a verdade é um fogo devorador, e o Cristo, seu verbo, disse assim: aquele que se chocar contra esta rocha, rebentar-se-á, e aquele sobre quem ela cair será esmigalhado. Não se confunda o tolerar a mediocridade com o endossar essa mesma mediocridade. 129. Em qualquer circunstância, digamos que é realmente bem-aventurado aquele que é simples de conduta, porque terá a seu favor a própria consciência. Se vier a cometer o erro, a soberana justiça lhe conferirá boas oportunidades, mas o malicioso, esse pagará até o último ceitil. Como empregas a tua mente? 130. Não discutamos, agora, a origem do espírito e sua caminhada pelos reinos inferiores. Vamos encarar de frente estes fatores básicos à edificação: vontade, relativo livre-arbítrio, ação e responsabilidade, porque ninguém jamais atingirá o grau crístico ou de unidade vibratória com o Pai Divino sem ter que conhecer e trabalhar no seio dessa realidade. O mais importante não é olhar para baixo ou conhecer o mecanismo da origem, do processo evolutivo e da sagrada finalidade. O mais importante é viver de acordo com o grau já atingido, para facilitar a subida até os graus superiores. Façamos a nossa parte, porque a de Deus, Ele mesmo é quem cuida, sem perguntar pelos nossos conceitos ou preconceitos.